Então vamos nesse momento fechar os olhos e procurar sentir a presença do nosso Mestre Jesus, dos amigos que ora, nos visita trazendo informações, ensinamentos que educa e eleva a nossa alma. Nesse intento, Senhor Jesus, agradecemos o maravilhoso encontro e que tudo transcorra na divina paz e que a tua inspiração possa ajudar o nosso amigo Emerson e que ele nos traga palavras que nos inspire a alma, Senhor. Muito obrigado, Mestre. Tua paz esteja conosco agora e sempre. Assim seja. Preparando a nossa jornada, né, para sinalizar a respeito desse tema tão importante, assim como os demais que são apresentados nessa obra, a nossa irmã Amélia Rodrigues, ela traz profundas reflexões para alguém que, em particular, trouxe relevante participação na seara com o Mestre Jesus Cristo. E neste capítulo em particular, a regra de ouro não é muito diferente do momento no qual nós estamos presentes. Mas desde já, focado na primeira página desse mesmo capítulo, ela faz uma viagem ao tempo, rememorando as movimentações, o estado de histeria, vamos assim dizer, de conflitos, aonde praticamente, para a época, o Estado de Israel manifestava poder sobre comunidades mais vulneráveis, diga-se de passagem, com o seu poderio militar e, de certa maneira, traduzia a violência, a manifestação do duelo, a manifestação desse desequilíbrio, desse grande paradoxo, desse contraditório, né? Contudo, é muito importante também, quando o mestre caminhava com os seus seguidores, em um determinado momento, diante desta cena, nós podemos observar uma ligeira interrupção. Se não poderia se fazer a eles, neste caso, diante desta vasta violência, se não poderia ser respondida à altura, rememorando o Código de Hammurabi, que nós chamamos e conhecemos popularmente como Lei de Talião. O Código de Hammurabi nada mais é do que uma lei, né, que ainda preexiste de maneira muito que rudimentar nas regiões tradicionais de alguns perímetros lá do chamado Extremo Oriente, nas veredas do Oriente Médio. Enfim, foi assim observado por alguns desses irmãos, mas o mestre, em um determinado momento, ele traz esta clássica regra de ouro. E qual seria a regra de ouro a ser apresentada? Eu busquei ser breve nessa apresentação, até porque temos muito que explorar a respeito desta regra, diante do desregramento no qual nós estamos inseridos, até com nós mesmos. Então, é muito importante fazermos sim essa reflexão e buscarmos sim ao pé da letra, quando aqui sinaliza de uma maneira tão suave, mas também tão gentil. Quando o mestre assim cita, dizendo: tendes ouvido que foi dito, amarás a teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai que estás nos céus, porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vi chuvas sobre justos e injustos. De novo, tendes ouvido que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos tereis
desculpe, para que vos torneis filhos do vosso Pai que estás no céu, porque ele fez nascer o seu sol sobre maus e bons, e vi chuvas sobre justos e injustos. A partir desta regra inicial, a gente já consegue fazer uma profunda reflexão diante deste grande desafio, principalmente quando nós destacamos sobre os nossos inimigos. Como se dá este amar os nossos inimigos? Seria fácil verdadeiramente amarmos esses inimigos? E por qual motivo esta máxima, essa regra de ouro foi destacada naquele momento? De novo, diante do desvario, diante da impetulância, dos atos impiedosos dos exércitos de Israel e sociedade violenta da época, vencendo constantemente por meio da força militar, por meio da truculência dos seus soldados, por meio da tortura psicológica, por meio do roubo, por meio da subtração dos bens de um povo, por conta de uma ação truculenta e desigual. Muito bem. Diante desse momento, o Mestre Jesus, não indo na mesma direção de responder o fogo com fogo, ele traz, dentre esse reino maravilhoso, essa lei de amor. Mas a lei de amor traduzida por meio de qual exercício convidativo? Porque a lei de amor é muito ampla. Então, dentro desta lei de amor, o que é que ele propôs? O amar os vossos inimigos. Mas para a gente entender com certa brevidade o que seria este amar os nossos inimigos, se nós formos ao Evangelho segundo o Espiritismo, iremos perceber no próprio capítulo de mesmo nome, Amai os vossos inimigos, iremos perceber que no primeiro ao terceiro ou quarto capítulo vai estar praticamente explorando cada um desses tópicos, de que maneira amar os nossos inimigos não é necessariamente colocar no colo. E aí ele cita, os espíritos citam que diante de um inimigo o seu coração fecha, as suas defesas se levantam. Como é que nós podemos dar esta guarida para aquele que sabemos que irá nos ferir? E aí é quando os irmãos espirituais colocam com bastante sabedoria e profunda pertinência. É você não sentir ódio, raiva, rancor, desejo de vingança. Não manifestar felicidade quando o irmão, assim tido como adversário, tenha tido um feito de vitória, ter ganhado alguma coisa. É não ficar infeliz quando aquele que nos feriu ganhou alguma coisa, recebeu alguma coisa, contemplou uma determinada oportunidade. Então, quando o Mestre nos convida a este amar os nossos inimigos, é não acumularmos na prática raiva, rancor, desejo de vingança, e não mesmo também dizer, com fé em Deus, o meu irmão vai pagar. Ou às vezes nem coloca meu irmão, né? Com fé em Deus, aquele assim, 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 aí dá todo adjetivo do planeta para dizer que Deus estará na sociedade da sua vingança egoística, quando na realidade Deus não compactua desse tipo de pensamento, uma vez que o Mestre por ele enviado nos convida a esta profunda reflexão. E qual é a reflexão? Diante daquele algoz que lança-se de maneira pervertida, de maneira perversa, de maneira dolorosa, com investidas cruéis. Sei que é difícil exercitarmos esta lei de amor, mas diante daquilo, ciente de uma vida futura que nos reserva realmente algumas maravilhas, maravilhas que às vezes nem nós mesmos fazemos ideia. Que seriam essas maravilhas? Se nós estamos no estado de provas e expiação. Esse estado de prova e expiação nos permite realmente atravessar dias delicados. Mas foi dito também, em uma das passagens do Evangelho, no mundo nós teríamos aflições. Aí alguém essa semana, mais precisamente semana retrasada, disse para mim, rapaz, mas será que não acaba não? Aí eu disse para essa pessoa, se eu fosse você, calaria a boca imediatamente. Porque enquanto nós aqui estivermos encarnados,
até o último respiro na face da terra, estaremos sujeitos a todo tipo de prova. E em o livro Luz nas Trevas, da nossa irmã Joana de Ângeles, ela vai fazer uma profunda reflexão a isso. Que nós só nos sentiremos felizes quando nós desfrutarmos de um outro nível de consciência. Então ela não fala depois da morte. Um outro nível de consciência, mesmo porque quem garante nós, diante do momento em que nós nos encontramos, desfrutamos ainda de um outro padrão de consciência. Nós ainda nos deparamos com muitos conflitos. Como eu disse no último bate-papo, nós ainda chamamos Deus de incompetente. Por que nós chamamos Deus de incompetente? É muito simples. Quando nós somos surpreendidos pela dor, quando somos surpreendidos pela dor, nós nos entregamos nos braços do Senhor desespero e da Senhora aflição. E quando nós nos encontramos diante dos braços do desespero, envolvido calorosamente nos laços da aflição, nós estamos chamando os Deus de incompetente. Porque nesse momento nós pegamos a nossa fé, colocamos no vaso sanitário da existência e damos descarga para que sejamos preenchidos apenas com desespero e com aflição. E aí, recentemente, fazendo um bate-papo, ainda fazendo reflexões sobre o nosso breve entendimento a respeito do Evangelho do Cristo, não há mocinhos, não há ingênuos na Terra. Todos nós já conhecíamos e conhecemos o Evangelho do Mestre Jesus. Não podemos dizer apenas que está na nossa consciência. Nós convivemos também com o ensinamento. Vamos lá. No intervalo médio, sem aqui ser tão preciso, porque eu não sou membro do Ministério da Justiça Reencarnatória, mas observando alguns escritos doutrinários e até palestra do tio Divaldo, mais precisamente, ele coloca a respeito dos nossos intervalos reencarnatórios. Se você tiver uma média aproximada de um intervalo para no máximo médio de 300 anos, vou dizer máximo médio, mas enfim, uma média de 200 anos, você vai ter o equivalente a cerca de 6 a 7 reencarnações no intervalo desses 2025 anos. Será que muitos de nós não convivemos em algum momento, ao longo desses 2000 anos, se a nossa expectativa de vida é de, em média, aproximada entre 65, 80, 90 anos no máximo, quem sabe, não sei, de acordo com o padrão de vida e clínico dessas pessoas, dentro desse intervalo de tempo, já visitamos a Terra algumas vezes, então a gente não pode se colocar como mocinhos, como se nós não conhecêssemos o ensinamento do Mestre. E aí eu faço a nova pergunta, será mesmo que será necessário mais 2000 anos para que nós minimamente consigamos compreender apenas a palavra perdão? Quantos chamados serão necessários para que a gente possa alcançar um outro nível de consciência? Mas sabemos que, ainda que do ponto de vista médio, de um cálculo médio aproximado, quem sabe 5 a 7 reencarnações, a depender do nível de desprendimento dos espíritos, dentro de 2000 anos, alguma visita, no mínimo, entre 4 a 7 já foi feita aqui. Então, como é que nós vamos dizer que o Mestre Jesus ainda é algo alheio à nossa capacidade executiva de pôr em prática os seus princípios e valores? Então, quando o Mestre traz essa proposta, que é altamente desafiadora, eu sei, mas ela não é estranha para nenhum de nós. Imaginemos um adversário diante de nós, detentores, ainda que mínimos, ainda que com noção deste Evangelho que está diante de nós, nos vermos degladiando com o adversário. É tal qual um adulto discutindo com uma criança de 4 anos de vida. Será que faz sentido você se deparar com uma situação na qual uma criança de 4 anos, desfrutando do seu estado natural de criança, um adulto ter fortes discussões de modo a perder o equilíbrio
Agora, pensemos nós, numa convivência com o Mestre Jesus, no mínimo, alcançamos alguns estágios delicados do cristianismo. Nós, com certeza, isso eu digo com certeza, nós alcançamos, sim, o cristianismo primitivo. Depois nós alcançamos o cristianismo revisado. E hoje nós estamos diante da terceira revelação por meio da doutrina espírita, que seria o aprofundar do aprofundar dos ensinamentos do Mestre Jesus na prática. Então, como nós, nesse momento, nos encontramos? Deitados eternamente em berço esplêndido, como diz o hino nacional? Ou estamos realmente desejosos de testemunhar estas mudanças, mas testemunhar no sentido de ser plateia, no sentido de o outro fazer e o assistir, ou darmos o nosso testemunho? Então, a regra de ouro é para que nós possamos dar o testemunho. Mesmo porque, não diferente, olhe em que período se falava de Israel e, sendo bem sincero, em que momento do estado da humanidade nós nos encontramos. Com a visão expansionista de alguns governadores, de alguns governantes, mais precisamente. E aí nós temos nos Estados Unidos, que não é novidade para ninguém, a visão expansionista de um presidente, né? Que é um pedacinho ali, que é um pedacinho aqui, que é um pedacinho aqui, que é um pedacinho ali, quer expulsar uma nação ali, outra nação aqui. Aí você tem um outro na Ásia, querendo o sul do Mar da China. Aí você tem um outro mais acima, disputando o Mar Negro, o Báltico. Aí você tem Rússia, Ucrânia, e você tem. Ou seja, diante de tudo isso, como mais recentemente foi escrito um artigo falando sobre a paz como ameaça para as nações armadas. O que é que está acontecendo neste momento? Uma grande corrida armamentista. Mas antes da corrida armamentista acontecer, o quanto das nossas almas também estão armadas para que a gente possa vir a refletir com profundidade esta regra de ouro que o Mestre Jesus nos convida. Como é que será que nós estamos? Como nós estamos nesse exato momento? O quanto nós estamos verdadeiramente nos enfrentando, repelindo as nossas más inclinações? Quantos evangelhos precisarão ser editados, elaborados, publicados, para que nós continuemos a dizer: ô Jesus, agora não, depois. Ô Jesus, agora não, depois. Lembremos, muitos são os chamados, poucos os escolhidos. Aí eu sempre pergunto, nós já nos escolhemos? Nós já nos voluntariamos? Será que quando nós estamos em nossas rotinas de trabalho, permanece no trabalho por mais 10, 15 minutos? Ou somos aqueles trabalhadores dentro da empresa que quando dá 17 horas, se for um trabalho que sai às 18, 17 horas, já estou olhando para o relógio, porque 5h30 já está logo ali, e eu saio todo final da tarde, 17h30, devendo para a empresa 30 minutos. E aí chegar aqui, vou fazer uma palestra maravilhosa, desejando isso e aquilo, fazendo reflexões profundas sobre o Mestre Jesus Cristo, e meu caráter caindo aos pedaços dentro da empresa. Então a gente precisa refletir. Então é sinal que dentro desses 2025 anos, nós ainda estamos aprendendo a decodificar, por meio do nosso caráter, os ensinamentos do Mestre Jesus Cristo. O quão é desafiador, quantas reencarnações nós fomos expostos ao longo desse período. E quanto nós ainda temos a necessidade de refletirmos a respeito deste amar ao próximo e orar para aquele que nos perseguem. Quantas são as vezes que somos stalkeados, os haters de plantão, os perseguidores dentro e fora das nossas famílias, os obsessores encarnados, porque às vezes as pessoas querem somente ver os desencarnados, fazemos às vezes mais críticas aos desencarnados, mas quantas vezes nós somos obsessores dos nossos próprios familiares
e nós nos vestimos a túnica da beleza e a pureza, como se só o outro tivesse erro, só o outro tivesse a falha, e eu, por ter um conhecimento razoável de doutrina espírita, vou massacrando com base naquilo que li, que estudei. Qual a diferença de mim para Israel à época? Qual a diferença de mim para Israel na época? Naquela época, nós tínhamos um Israel envolvido de cenários intensos, vastos, belicosos, sim. Porém, hoje, não diferentes cenários, estamos, de certa maneira, transitando em cenário razoavelmente similar, resguardadas as proporções. Mas será que hoje nós também não nos utilizamos dos ensinamentos do Cristo para massacrar algumas consciências? Será que mais tarde essas consciências não nos voltarão como nossos filhos? Não sabemos de nada. Então é muito importante que façamos essas reflexões, porque são 2025 anos e nós ainda estamos com a sensação de engatinhar, engatinhar, engatinhar. É verdade, meu irmão. Precisamos ainda de muitas encarnações, reencarnações, verdade. Então, o nosso programa na Terra, ele está avançando. Porém, se nós levarmos em consideração a necessidade de reencarnações para nós estarmos alinhados com um determinado propósito, devemos entender que o planeta Terra tem um programa próprio. E quando nós falamos um programa próprio, não significa necessariamente um dia e uma hora, como algumas pessoas colocaram aí, alguns vídeos na internet chamado data limite. Não existe necessariamente uma data limite, mas existe um período aceitável. O Mestre Jesus Cristo, naquela época, não veio nos visitar há 2025 anos atrás à toa, porque o programa já estava instalado para mais de 4.000 anos atrás. E aí, se nós formos buscarmos Moisés, trazendo as tábuas das leis morais, não matarás, não roubarás, não cometereis falso testemunho, não cometereis adultério, não cobiçar a mulher do próximo. Expressões sutis, corriqueira de uma vida de expediente comum entre pessoas. Mas sabemos que dessas leis, até hoje, se faz necessário repararmos. Quantas vezes podemos estar na casa espírita, casados ou casadas, e em um determinado momento está olhando de ladinho para a esposa do amigo, do irmão ou da irmã. Ah, Emerson, como é que você pode tocar nisso? Está na hora de se tocar sim. E a gente precisa revisar nossa conduta. Os irmãos, quando eles vêm trazer as suas comunicações, eles não passam a mão pela nossa cabeça. Então é necessário sim a gente tocar. E parar de colocar certos assuntos embaixo do tapete da casa espírita. A casa espírita precisa sim observar certos tópicos para não ser uma válvula difusora de vícios mesquinhos e rasteiros, ainda viciativos, destrutivos, típicos de zonas umbralinas aterradas. Então a gente precisa sim tocar em determinados assuntos para que possamos ter em nós os nossos termos de ajustamento de conduta. Sem precisar, claro, que o dirigente vá atrás de um e de outro para corrigir a conduta de ninguém. A doutrina espírita, por si só, ela é autorregulamentada, porque ela nos permite, por meio da lei de causa e efeito, termos o senso de autorresponsabilidade. Então, a doutrina nos apresenta a lei de causa e efeito. Então, não precisamos falar mais da lei, o Código de Hammurabi, que é chamado de lei de Talião. Olho por olho, dente por dente. Não há mais essa necessidade. Assim, nós mesmos sermos réus e juízes em causa própria. Diante do tribunal da existência, não haverá quem nos separe diante do grande cesto da vida. Nós, por meio da nossa própria conduta, nós nos inseriremos, estaremos inseridos ou estaremos de fora de determinados contextos evolutivos da grande seara do Mestre. Então, quando nós trazemos essa reflexão,
mergulhando um pouco sobre esse entendimento do amar ao vosso inimigo, não é colocar ninguém no colo. É uma visão equivocada, até perante a lei da física, quando nós, como é colocado no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Amai os vossos inimigos. Na primeira lição, ele já destaca muito bem a nossa incompatibilidade de fazermos algumas reflexões no que diz respeito a quando o inimigo se aproxima, o que é que acontece conosco? O nosso coração reage de qual maneira? Há um aperto, há uma apreensão, há um sentimento de proteção, preservação, por que não? E a gente vai ver essa lei de conservação e preservação, de certa maneira, lá na terceira parte das Leis Morais, no Livro dos Espíritos. Então é muito importante trazermos essa reflexão quanto à resistência diante a estada de um adversário assim colocado como inimigo. Mas qual deverá ser a nossa postura na prática? Qual deve ser a nossa conduta na prática? Quando nós o ver, certamente não manifestar em nós o desejo de vingança. Ele me paga. Um dia ele vai pagar. E aí, se você tem conhecimento da reencarnação, na próxima ele vai me pagar. Novos e velhos, a gente precisa pedir divórcio desse eu velho que ainda manifesta presença na sociedade da nossa própria existência. Então é muito importante que tenhamos esta consciência, mas essa consciência ela é gradativa. Por isso, a grande misericórdia deixa bem claro para a gente que as reencarnações elas são solidárias umas com as outras. E o que significa que as reencarnações são solidárias umas com as outras? Se nós fôssemos cobrados, centil por centil, nenhuma única existência, se fôssemos compreender a vida por unicidade da existência, ou seja, uma existência só, nós não suportaríamos o peso das responsabilidades associadas a todas as ações inconsequentes que nós adotamos ao longo e no curso das existências. Então, à medida que nós vamos amadurecendo, o nosso perfume muda, o nosso tom muda e a nossa capacidade de responder àquela dívida passada. E aí eu estou fazendo reflexão e referência, na realidade, ao capítulo Bem-aventurados aflitos, aonde lá vai sinalizar o quê? Causas anteriores das aflições, causas atuais das aflições. Então, se nós compreendêssemos a causa das nossas aflições, certamente a gente não iria chorar tanto, gritar tanto, ou se entregar ao doutor desespero. E dentro do consultório da senhora aflição, deitar no palco do divã ou no grande divã da vida, esquecendo da existência de Deus. Então, todas as vezes que a dor bate à minha porta e eu me sinto o último biscoito do pacote amargo e cinzento, o que é que acontece? Eu estou chamando Deus de incompetente. Deus, o Senhor não está fazendo o seu trabalho direito, a dor está doendo demais, então eu tenho que me desesperar. Então me desespero, só vou lembrar de Deus quando as águas ficam mais limpas. Ou seja, a própria espiritualidade vem massagear nosso coração. Até para que nós possamos despertar destes vales sombrios nos quais a gente se permite. E mais adiante, quando ele traz uma outra reflexão a respeito deste amar, ele diz, pois se amardes aos que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? Se saudardes somente os vossos irmãos, que fazer de especial? Não fazem os gentios também o mesmo? Sede vós, pois, perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. De novo, pois, se amardes aos que vos amam, que recompensa tendes?
Não fazem os publicanos também o mesmo? Se amardes somente os vossos irmãos, que fazer de especial? Não fazem os gentios também o mesmo? Sede vós, pois, perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Então, quando ele traz esta reflexão a respeito desta ampliação deste amor, o que é que nós podemos entender? O que é que nós podemos entregar para nós mesmos? Que entendimento de amor é esse? A partir do momento que nós não guardamos este rancor, eu sei, gente, não é fácil. Não estou aqui dando uma de maravilhoso, o rei da cocada cinzenta, não. Somos todos nós. Eu costumo dizer que o melhor inseticida contra a obsessão nada mais é do que você ou nós vivenciarmos algo muito simbólico apresentado pela própria doutrina. Reforma íntima. Aplicar o RI. Reforma íntima. Mas como se dá reforma íntima, Emerson? É uma construção com pilares? Com certeza é uma construção com pilares. E vamos entender esses pilares como os nossos valores. E quais são os valores, Emerson, que a gente precisa para sustentar esta edificação no curso da nossa existência? Valores não é proposto por Emerson, mas proposto pelo próprio Mestre Jesus Cristo. E quais são eles? Para o enfrentamento do orgulho e do egoísmo, humildade e caridade. Quando o Mestre Jesus já nos convida para esta reflexão, por meio desta terceira revelação, ele não já está dizendo para muitos de nós que o servir de maneira abnegada, desinteressada, sem fazer cálculo em cima da ajuda prestada, nós não seremos salvos? Sim, seremos salvos. Por quê? Qual é a proposta desta caridade como valor, como estrutura, como pilar desta construção? Simples. A máxima nos convida a refletir em torno dela, que diz: fora da caridade não há salvação. Olha o desdobramento desta regra de ouro. E por que o ouro? Porque é o mineral que nós dotamos de certo valor. Mas é um mineral que tem certo valor, mas não podemos desconsiderar que antes da palavra ouro existe a palavra regra. E se existe regra, existe termo de ajustamento de conduta. Então a regra de ouro nada mais é do que um termo de ajustamento da nossa própria conduta que nos levará a esta reforma íntima. Então, às vezes nós queremos uma reforma espetacular, concorrer com o Mestre Jesus Cristo. Não, gente, vamos apenas buscar ser melhor do que nós mesmos, comparado apenas na linha do tempo de ontem e hoje. Levemos em consideração que o dia de ontem não fomos flor que se cheire, então hoje seremos as flores. E amanhã seremos o cheiro. Então, vamos parar para refletir, né? E vamos ser esta flor que não guarda, na realidade, insetos que vai comprometer quem cheira. Pelo contrário, mas sim a flor que exala o perfume da reforma íntima. E sejamos verdadeiros. Porque quando nós somos verdadeiros, simplesmente a verdade sempre nos encontra. E pelo princípio da lei de afinidade, é observado também que quanto mais mentimos, quanto mais falseamos, mais pessoas falsas, mais mentiras estarão vinculadas à nossa egrégora, mais situações similares de caos e, da causa defendida em função do nosso próprio exercício, do nosso caráter, iremos atrair. Princípio da lei de afinidade, a lei da reciprocidade. Então, as regras gerais do cosmos, ela nos leva para ser submetido com aquilo que nós entregamos. Tem uma mensagem do nosso irmão Máximos Décimos Meridium,
Na realidade, era um general da cavalaria romana, da 10ª Legião, e ele dizia algo muito curioso. Tudo o que fazemos nesta vida ecoa na eternidade. E é verdade. Se nós formos levarmos em consideração o princípio da justiça reencarnatória, o que fazemos aqui ecoa nesta e, de acordo com o nível de gravidade, repercutirá nas próximas. E de acordo com a mobilização que isso tenha alcançado, certamente estaremos altamente comprometidos. Então é muito bom que já comecemos desde ontem cuidar de nosso entendimento a respeito de consciência de imortalidade da alma. Mas o Emerson, o que é que tem a ver uma coisa com a outra? Bem, se você quer chegar bem e ficar pouco tempo naquela zona tampão que nós chamamos de perturbações espirituais, na realidade, quando a gente desencarna, o que é que acontece? Voltamos ao estado de consciência plena? Não. Porque se nós acabamos de desvincularmos do corpo físico, se nós acabamos de desvincular do corpo físico todas as nossas emoções, todos os nossos registros psíquicos e todos os nossos gráficos e todo o miasma que envolve a nossa relação com a vida pretérita, ainda estão ativos, ainda que o vínculo principal já foi rompido. A gente precisa compreender o que dentro desse contexto. O Emerson, você está dizendo que é para eu saber receber a morte? É isso, um pouquinho mais. O Emerson, você está me dizendo que é para eu ficar preparado para a morte? É isso, um pouquinho mais. Aí algumas pessoas dizem, mas eu temo, eu sou invocado com essas coisas, mas a gente não é espírita. Não parte do princípio que nós desencarnaremos, ficaremos para a semente? Aí passa, eu sempre digo isso, passa na frente da casa funerária, bota a mão no rosto, vira a cara, não quer nem sequer olhar. Gente, o que é um caixão de madeira, pelo amor de Deus? Tem cada um mais bonito que o outro, só ainda não escolheu o meu, entendeu? Mas... a gente precisa entender que enquanto nós não trabalharmos esse entendimento, esse diálogo, essa compreensão, meu Deus do céu. Vamos lá. O ensinamento do mestre, 2025 anos. De doutrina espírita temos menos de 200 anos. Menos de 200 anos. E aí, a gente ainda precisa compreender muitas das nossas relações no plano físico. Porque todos nós somos espíritos. A questão é o quanto de consciência, de responsabilidade, dos desdobramentos, das leis que regem a justiça reencarnatória, a compreensão dos nossos particulares do ponto de vista desta comunicação, esta relação espírito-matéria está maturado dentro de nós, está amadurecido dentro de nós. Então é muito importante, sim, que a gente comece a exercitar esse desprendimento. Mas o Emerson, nós estamos no plano físico, vou pensar em morte, nada. Para com essa conversa, não gosto nem de ouvir falar de morte. O problema é seu, o que é que eu posso fazer por você? Nada. Os irmãos adoram ouvir isso de você. Porque quanto mais medo você tem, mais ele vem te assombrar, mais ele vem provocar situações pesadas, delicadas. E detalhe, esses nossos irmãos enfermos, que são nossos irmãos mesmo, não importa o nível de consciência que eles se encontrem. Paremos de dizer que são obsessores, ele lá e eu cá. Não. Os espíritos nas zonas mais profundas são nossos irmãos. Somos todos filhos do mesmo Pai. Por que a gente vai se colocar melhor? É por isso que muitos deles caminham, transitam em nossos medos, porque a gente faz questão de exalá-los primeiro. E o medo tem odor, e eles vêm farejando exatamente esse odor. Eles vêm atrás dessa vibração dessa vibração de medo, de incredulidade. Então a coisa fica realmente, é um quebra-cabeça desmontado dentro de nós mesmos. Mas voltando a esta reflexão desse amor ampliado, é importante sim levarmos em conta
Tá desligado. Pronto. Quando a gente toca em certos assuntos, parece que realmente a coisa fica delicada. A minha caiu aqui, que até hoje eu estou tentando voltar. Digo, meu Deus, eu comecei a cantar, né? Mas realmente, dando continuidade, todos eles são nossos irmãos. E eu sei que muitos deles, em muitos momentos, se sentem agredidos quando nós utilizamos a expressão irmãos. Que muitos de nós saibamos disso. Claro que a gente não deve falar de maneira jocosa, né? Não devemos falar de maneira desrespeitosa ou irônica, hipótese alguma. Mas falar com a certeza de que, de fato, nós somos uma grande família e que só nos separa, às vezes, o estado e o nível de consciência, não dizendo com isso que nós estamos em situação melhor do que esses irmãos espirituais. Então é muito importante que a gente saiba levar isso em consideração. Então, quando nós trazemos essa reflexão, obsessores não, são cobradores de evolução. E voltando e pontuando o aspecto da consciência de imortalidade, é para que a gente possa vivenciar esta regra de ouro de maneira tal que nós, diante desse nível de consciência, não atravessemos o portal do pós-vida com o ressentimento, com a mágoa, e aí ali na frente se tornar o inimigo desdobrado de uma situação mal resolvida que nós não resolvemos na vida presente. Por orgulho, a gente defendeu a honra, a imagem nossa. Depois que eu descobri que a defesa de imagem era simplesmente como é que a gente costuma dizer, o orgulho ferido, o coração partido, esse entendimento de amor próprio nada mais é do que o orgulho ferido. Então a gente se veste com um texto bonitinho, mas que lá no fundo é uma sangria, é algo que está sangrando dentro de nós. Quando é dito, Senhor, livra-nos de todo o mal, eu costumo acrescentar, Senhor, livra-nos de todos os vícios e fraquezas que nós estamos sujeitos. E vícios nossos, não é o vício do outro. A gente quer se livrar do mal que o outro de repente nos apresenta. Mas quantas maldades está dentro de nós, nos passando a perna e nos derrubando todos os dias, aonde como verdadeiros mancos vamos caminhando com a cabeça erguida, mas verdadeiramente mancando, tropeçando a cada instante, em função dos nossos vícios, sustentados como forma de bengala para poder dizermos que ainda estamos enfrentando. Eu estou levando a minha vida. Jesus Cristo agora não, depois eu falo com ele. Então é muito importante quando ele traz a nossa irmã traz essa reflexão desta regra de ouro neste 4º capítulo. Eu fiz questão de repousar a atenção a este aspecto porque vai desdobrar no Evangelho segundo o Espiritismo essa regra de ouro como um capítulo inteiro. E neste estado atual da humanidade, depois da pandemia, tivemos polaridade política no país, se estendeu ainda por um determinado tipo de situação, quem é do partido A, quem é do partido B, famílias se degradando praticamente uns com os outros, né? E aí daqui a pouco a gente começa a ver disputa disso, disputa daquilo, ou seja, as almas estão armadas. E a gente às vezes criticando o país que está armando o outro para a guerra, mas quantas armas nós temos no arsenal das nossas consciências está apontada para a próxima irritabilidade. E como verdadeiras bombas atômicas móveis, estamos prestes até colocar o centro espírita de cabeça para baixo. A gente precisa trazer o assunto da forma clara, como de fato lhe acontece. E parar de fazermos, às vezes, certos tipos de mimimi. Falar uma linguagem dos anjos que a gente ainda não está com a capacidade intelectual, mental e emocional para desfrutarmos. Se o Mestre Jesus Cristo ele coloca ao pé da letra desde o Sermão da Montanha. E quando nós observamos o Sermão da Montanha, realmente é como se
o ano 33, quando Cristo partiu, fosse realmente ontem. E nós já estamos há 2025 anos, depois do ano 33. Então é muito importante que a gente leve alguns aspectos em consideração. Ainda que nós tenhamos muitas existências, mas quem disse que nós teremos tantas existências assim? Aí é quando eu volto para o Programa de Desenvolvimento do Planeta Terra. O planeta esteve atravessado por um período de instintos. Esse período de instinto foi configurado como a vinda, a estada temporária de espíritos simples e ignorantes. Mais adiante, tivemos um momento mais longo, que é o que nós nos encontramos agora, que antecede o mundo de regeneração. O mundo de provas e expiações é um dos períodos razoavelmente consideráveis no curso das nossas existências. Nós nos deparamos ainda com um certo materialismo. No instinto, nós não temos o pleno exercício da logicidade, da lógica. Não temos ainda as engenharias e as arquiteturas emocionais e mentais de maneira fidedignamente estruturadas. Mas quando nós atravessamos esse grande portal e somos contemplados pela graça da grande misericórdia de alcançar o mundo de provas e expiações, com certeza começamos a mergulhar em outro nível de consciência. E esse nível de consciência nos convida a refletir sobre a nossa educação emocional, sobre a nossa educação dos sentidos e dos nossos sentimentos, sobre a compreensão do limite entre ser, estar, existir, permanecer. Precisamos compreender algumas outras tantas variações, principalmente a relação com o outro, aonde neste trânsito de provas e expiações, os diversos ciclos interagem entre si. É o grande período de peneira, onde a gente vem dirimir muitos dos nossos débitos espirituais com um nível de consciência um pouco mais apurada, até chegarmos ao nível de regeneração. Considero que certamente ainda há algumas águas para despachar por debaixo da ponte da existência. Então, com certeza ainda temos algum tempo. Mas, que garantia que dentro da nossa individualidade temos realmente todo esse tempo? Quantos espíritos já estão na sua reta final de experiência executiva, de passagem e compromisso com certos propósitos? E uma vez não podendo cumprir com este propósito, será exilado do planeta Terra. Aí vem a pergunta, será que nós já não fomos exilados de Capela e seremos exilados novamente da Terra? Então é muito bom que a gente possa refletir a respeito desta regra de ouro do amar os nossos inimigos e orar para aquele que nos perseguem. Meus amigos, meus irmãos, não é fácil mesmo não. Mas também não estou dizendo que é impossível, e os irmãos espirituais também não disseram que é impossível. Mas a partir do momento que nós não nos tornamos caixa de ressonância da operacionalidade das trevas, com certeza já faremos muita diferença neste cosmo. Seremos o braço colaborativo na grande seara de trabalho do Mestre Jesus Cristo. Na realidade, nós não somos servos de Jesus. Servo não pensa. Somos trabalhadores na seara do Mestre Jesus. E por conta disso, somos regulados por diversas leis. Mas duas leis são muito bem apresentadas para nós. A lei de causa e efeito. E qual é a outra lei? O livre-arbítrio. Então que nós tenhamos realmente dias de paz, dias a mais, dias em que nós não deixemos para trás, porque o dia melhor para ser vivido é o dia de hoje. O melhor dia para nós nos reconciliarmos com os nossos pais. Quantos de nós estamos aqui e não conciliamos com o nosso pai e com a nossa mãe? Quantos filhos verdadeiramente a gente abraça de verdade? Será que dentro da nossa casa eu também não tenho o meu melhor filho ou a minha melhor filha? Então é muito importante que a gente reflita sobre isso, porque o Mestre não fez acepção de pessoas. Mas a primeira coisa que o Mestre Jesus trouxe por reflexão foi:
Senhor, 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 sua mãe te busca. Sua mãe te procura, Senhor. E o mestre disse generosamente, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E ali o mestre abriu uma grande lacuna no imaginário daqueles transeuntes e dos presentes. O mestre está questionando a mãe. E aí é quando o mestre diz, é todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então que sejamos, sim, esses braços colaborativos, esses cérebros colaborativos na seara de trabalho do Mestre Jesus Cristo. Que o Mestre Jesus Cristo nos acolha e que nós tenhamos muitos desafios para nós amadurecermos todos os dias. E principalmente desafios nos relacionamentos, para a gente colocar em prática a nossa perseverança, resiliência, as palavrinhas bonitinhas que às vezes a gente usa na palestra e que deve ser dada em forma de testemunho na prática. Como diz a nossa irmã Joana de Ângeles, seja o evangelho vivo, porque poderá ser o único que o teu irmão lê. E nós sabemos que qual é a forma de leitura em forma de evangelho vivenciado? É a nossa conduta. No momento de perda, como é que nós reagimos? Temos posse de alguma coisa na terra? Não. Mas não quer dizer que a gente não deva conviver com responsabilidade, com níveis de comprometimento apurado e avançado. Como eu disse ainda mais cedo, em um outro encontro, devemos ter visão de águia, mas sem esquecer de ter a visão de formiga também. Porque ela consegue enxergar a altura do tamanho dela e nos mais profundos e milésimos detalhes. A águia, ela vê ao longe e das alturas. A formiga vê bem de pertinho nos detalhes. Então, que esta reflexão possa nos alcançar em algum nível, em algum grau, mas que nós reflitamos. Se alguém lhe machucou, não vamos ter ódio, não. Vamos sempre lembrar que aquele machucado corresponde a uma criança de 4 anos e que não vale a pena você, no auge da sua idade, maturidade e conhecimento sobre a espiritualidade, não cabe mais espaço para discutir com uma criança de 4 anos. Vamos pegar essa dica e lembrarmos de quando nós estamos na sala de evangelização com as crianças. Quantos testes nós somos submetidos? Então chegou a hora de nós desacelerarmos, baixarmos nossas armas de dentro das nossas almas. Como diz a música de um grupo chamado Rapa, a minha alma está armada e apontada para a cara do sossego. Ou seja, o sossego é a paz. Então, a paz está lá, prestes a ser atingida com todas as armas que estão guardadas dentro de mim mesmo. Então, sejamos paz. Que tenhamos mais bandeiras da paz na nossa conduta. Que a gente não exija do outro, mas que sejamos, sim, agentes da paz. Quando a gente vê alguém fazendo fofoca no popular, que a nossa boca não seja emprestada para propagar o caos. Mesmo dentro da casa espírita, eu sou um forte crítico, não nego, dou minha cara a tapa para discutir certos assuntos, sim. Eu venho de movimentos de infância na casa espírita, em diversos estágios, de diretoria, enfim, sem aqui entrar nos particulares. E se não tivesse essa causa enraigada dentro de mim, sincero, honestamente, não defenderia isso. O trabalhador da casa espírita precisa de atenção. O trabalhador da casa espírita precisa de atenção. Tem muitos gritando por socorro e não estão sendo enxergados. Mas aí todo mundo quer se reunir, vamos para a mediúnica, dá um valor para a mediúnica e esquece de fazer um atendimento fraterno para aquele que está fazendo o próprio atendimento fraterno. O irmão às vezes está com fome dentro de casa. Ah, o Emerson, mas ninguém fala. Como é que a gente pode ajudar? Ô, gente, é muito fácil, né? Ficar de longe e não enxergarmos o outro. O outro está dentro da casa espírita, está com fome, está desempregado, rapaz. Essa semana eu virei para a irmã e disse, vamos fazer uma reunião aí
reunir os profissionais das áreas aí e se conhecer todo mundo, cada um apresenta as suas informações. Não estou aqui dizendo que é para a gente criar um ambiente de marketing, nada disso não, mas pelo menos para um ajudar o outro, ajudar a promover o outro. Eu tenho certeza que certamente aqui, resguardado quem trabalha em determinadas áreas, gente, eu só estou apenas repetindo o que o irmão Bezerra de Menezes colocou no seu livro, a sua mensagem, Atitude de Amor, no livro Seara Bendita. Contribuam com as ciências que vocês carregam. Eu abracei isso há mais de 20 anos atrás, ainda na reunião do Conselho Distrital em Salvador, UD3, União Distrital Espírita 3, Regional Liberdade. Eu sou filho do Centro Espírita Ceareiros da Liberdade. Nascido e criado na nossa casa centenária, né? 13 de fevereiro de 1922, semana de 22, estava o Centro Espírita Ceareiros da Liberdade, que tinha reunião às escondidas, com porta fechada, para garantir a realização dos nossos trabalhos, em época, claro, que eu não vivi, até porque foi um momento no século passado, mas, como eu disse um dia desse na tiragem aqui, neste século irei partir. Por que nesse século vou partir, meu Deus? Porque já estamos, gente, há um quarto do século. 100 anos. Começou em 2000, vai terminar em 2100. Então já se passaram 25 anos. Faltam 75. Eu tenho 44. Você acha que eu vou chegar em 2100? Nem por brincadeira. Eu já quero me preparar para voltar. Se Deus me permitir a graça. Então que Deus nos abençoe, nos fortaleça, nos encha de paz e de sabedoria para construirmos uma vida digna, com muita amorosidade, com nós mesmos. Que tenhamos um pouco mais de paciência com a gente mesmo também. Porque quando a gente consegue ter um pouco mais de paciência com a gente pode entregar um pouco mais de paciência para o outro. A começar pelos nossos irmãos dentro da nossa família, que são espíritos com certa dificuldade de convivência, eu sei. Neste grupo, neste exato momento, eu estou diante de pessoas que têm, sim, alguns desafetos dentro da sua própria família. Não preciso aqui sinalizar nomes, mas com certeza você sabe o que você está passando. E em muitos momentos você se reporta à casa espírita e algum irmão chega para você e diz: faça suas orações, meu irmão. Dá 2 tapinhas nas costas e você vai embora. Mas você não quer os 2 tapinhas nas costas. Você quer ouvir uma palavra. Você quer ouvir um consolo. A gente seja, meu Deus, nossos irmãos, gente, pelo amor de Deus. Só isso. Que Deus abençoe a todos nós, nos fortaleça e nos permita se tornar pessoas melhores. O mundo só está precisando disso, de pessoas melhores. Deus nos abençoe, meus irmãos. Ok, Emerson, uma reflexão muito boa, muito bonita, uma explanação muito pensativa. É isso mesmo, tudo que você falou aí. Está de parabéns, viu? Agora, você falou na reforma íntima. Essa reforma íntima poderia ser os 10 mandamentos também? Com certeza, meu irmão, sem sombra de dúvida. E foi muito bom você falar sobre isso, porque um dia desse eu fui numa Xerox tirar um livro, aí eu falei do nome de Deus. Só que eu falei de uma maneira tão devotada de Deus. A mulher olhou para mim e disse: você é da época de Moisés? Eu achei estranha, tanto que eu fiquei assim meio que embaraçado até para poder absorver a colocação feita. Aí depois eu parei: minha irmã, é você. Mas devemos, meu irmão, sem sombra de dúvida, tudo que veio para o planeta Terra, meu irmão, vou te dizer, nós ainda estamos engateando em alguns deles. Quando nós fazemos essa reflexão a respeito dos 2025 anos e das diversas passagens que já tivemos com certeza na face da Terra, é para nós lembrarmos que nós não estamos ouvindo falar de Jesus Cristo pela primeira vez. Nós vivemos aí no tempo das cruzadas,
nós alcançamos o período, sim, de uma Europa, como eu posso dizer, uma Europa medieval. Aqui tem irmãos nessa, enfim, a gente precisa ter essa compreensão que existem outras tantas vivências, muitas vivências, e vivências profundas. Aqui tem religiosos neste grupo, religiosos sim, que já vieram da Igreja Católica e que hoje estão aprofundando o seu olhar espiritual com um nível de sensibilidade jamais visto na própria Igreja Católica. Por que será que muitos de nós temos, lá no fundo, algum respeito à Igreja Católica? É porque, de algum modo, temos familiaridade, sim, com esses territórios. Então, que a gente traga, assim, esse nível de consciência, de existência, desse Evangelho vivo. Nós não precisamos que o Mestre Jesus Cristo volte mais uma vez. Já estamos Cristos na Terra. Só precisamos amadurecer o Cristo em nós. Então, que Deus verdadeiramente nos abençoe. Ok, Emerson, ok. Obrigado. Pode falar, Alberto. O Emerson, grato, meu amigo, pelas palavras, viu? Será que a regra áurea não é a lei de amor? Uma lei que a gente às vezes ainda não compreendeu que ela existe. E no nível, que você falou aí, nível de consciência, será que no nível de consciência maior a gente não coloca também os inimigos no colo, como a reencarnação, também é essa lei de amor, né? Grato, meu amigo, pelas suas palavras, viu? Com certeza, Alberto. A gente conseguirá sim, né? Quando a música, não me recordo agora, se não sei se é Sol de Primavera, quando diz que é para nós recriarmos o paraíso agora, para merecer quem vem depois. E quem é que vem depois? São os outros ou seremos nós mesmos? Então, é preparar o cenário para nós mesmos voltarmos. E voltarmos para um outro nível de consciência. E a cada dia, a cada hora que nós nos comprometemos, verdadeiramente, concordo contigo. Essa lei áurea não fazendo aí referência à lei áurea da Gina Isabel, mas essa proposta áurea, na realidade, é de um novo tempo. Essa lei de amor, é por isso que eu também trago essa reflexão de que a transição planetária já vem lá de trás, de muito tempo antes de Jesus. O próprio Evangelho já nos convida à reflexão. Moisés, Sócrates, Aristóteles. Então aí você tem esse caminho, você tem João Batista, né? Você tem a referência a Elias, que assim é feito também, não deixa de se fazer. Os anônimos que não foram listados, mas que fazem de base intermediária, de sustentação, para que essa ponte se dê de maneira mais ostensiva e precisa, mas pragmática. Então, essa lei de amor nos permitirá, sim, carregá-los no colo. Mas, certamente, quando este amor estiver num nível de consciência, uma vez esse amor num nível mais elevado de consciência, muitos de nós já estaremos transitando em escalas totalmente diferentes e esse amor, ele transcende, ele vai para muito mais além. Por isso, quando ela faz a referência a esse amar aos nossos inimigos, é porque ela vai lá na ferida, porque ela começa a fazer uma referência ao nosso inimigo interno e ao nosso inimigo externo. Quantas são as pessoas que mesmo diante deste conhecimento está maldizendo da vida? Então, está ou não está manifestando uma insatisfação interna, uma insatisfação consigo mesma, ainda que, em alguns casos, esteja ressoando as vozes da enfermidade de irmãos de outro nível de consciência. Mas o irmão também só vem quando a porta está o quê? Aberta. Então, teremos sim um momento para ser acolhedores, né? Esse grande guarda-chuva, esse grande, meu Deus, este grande templo de acolhimento. Porque o amor, ele nos permite essa possibilidade, sim. Agenou, né?
Boa noite a todos, boa noite, Emerson. Excelente exposição. Deixou muito ponto reflexivo. Interessante que quando você se refere, e o próprio amigo irmão Fidelis, sobre reforma, a gente tem um campo amplo dentro dessa, que a gente pode, eu certa vez, também como expositor, eu trabalhei a reforma íntima, dando a impressão de que estava me ouvindo, indo pela contramão. Que quando eu perguntava aos ouvintes, dizia o seguinte: o espírito se reforma? Porque o espírito, como o princípio inteligente, ele é pronto. Então, como a gente entende reforma, é aquilo de uma reorganização, né? de uma emenda, de uma correção. Então, o espírito, creio, baseado no pensamento de Rita Fulker, ele não tem essa dimensão, né, dentro do contexto que eu entrei com o povo. Tudo está certo. Aí a gente vai analisar, que eu gosto e aprendi junto com Joana e no estudo, e o próprio Kardec, eu gosto de usar a expressão, não querendo dizer que isso está errado, reforma íntima, mas eu gosto de usar a expressão de Kardec, transformação. Porque a transformação, ela está muito mais íntima a cada um de nós. Porque quando ele pede que a gente precisa domar, criar esforço para domar as nossas más inclinações. Porque a reforma, se a gente analisar, ela é muito superficial. E eu fico sendo a mesma pessoa sem me transformar. Não sei se eu estou sendo compreensivo. Então, o que eu quero dizer, dentro desse condicionamento que a gente carrega, você colocou muito bem aí, em vários aspectos, mas como o tempo não me permite que a gente tenha esse bate-papo de roda viva, vamos dizer assim, a gente vai dizer assim: ora, nós somos espíritos oriundos como religião da Igreja Católica, todos. Todos nós somos católicos, viemos de lá. Correto? Todos nós temos esses 2000 anos de Jesus para cá, mas antes de Jesus, muito tempo ainda, e não corrigimos um problema que nós carregamos, híbrido, que chama-se egoísmo e orgulho. Então, as consequências que nós estamos até hoje, em 2025, pelo calendário judaico, pelo calendário das eras, 2025 anos. Esse interior nosso ainda está manchado, usando assim uma metáfora, desses dois elementos chamados egoísmo e orgulho. Como é que, de repente, que perdura essa nossa existência com essa situação? Como é que, de repente, a doutrina espírita que a gente está dentro dela agora, ela vai ter que ter uma tolerância conosco, porque nós carregamos essa nódoa, e eu creio que tudo que a gente fez, tudo que a gente aprende, vai fazer parte de nossa vida para sempre. Então, no mundo espiritual é o mundo da erraticidade, é o mundo que eu vou fazer uma reparação desses conceitos, desse meu caráter como existencial, quer dizer, o nosso. Então, como é que de um momento para o outro, pede-se que a gente, ou às vezes a gente pede ao outro que faça essa reforma, se ele ainda não compreende essa doutrina tão nova, esclarecedora, ainda não estamos educados emocionalmente, porque está todo mundo certo, não tem ninguém errado. Amar o outro é respeito. Jesus não disse o amor no sentido de sentimento, mas ele disse ame, então é ação. E a gente não respeita o outro, né? A gente não valoriza o outro. Você colocou um ponto fundamental, não vou lhe fazer pergunta não. Eu vou até esclarecer que eu achei bastante significativa essa sua
exposição agora final. Na casa espírita, a gente precisa valorizar o outro, irmão nosso que está caminhando lado a lado. A gente não valoriza, a gente não sabe o problema dele. Quando ele faltou, a gente não se preocupa porque ele faltou. Ele está com fome, mas ele tem orgulho, ainda é orgulhoso. E a gente não soube detectar que ele tem fome, ele tem problema. E a gente deixa ele no escanteio e vai servir, dizer que está fazendo caridade dentro de um processo, eu não estou julgando não, mas é nosso mesmo. Fazer caridade para diluir essa minha imperfeição para o outro da rua. Mas eu não sento com o outro da rua, eu dou uma sopa, mas não converso com ele, não aperto a mão dele. Então você colocou num assunto fundamental. A gente não promove o outro e a gente não valoriza o nosso irmão de casa espírita, que é mais fraco às vezes do que nós. E se ele estiver passando por isso, é o processo provacional que ele precisa aguentar a cruz dele. Eu acho isso muito desumano. A minha opinião particular. Porque a gente não satisfaz a necessidade do meu irmão da casa espírita. E isso que você tocou, meu querido, eu achei muito significativo, brigo muito por isso. A gente valorizar o nosso irmão de casa espírita e a gente fica se digladiando para ver quem faz uma palestra mais bonita, para ver quem faz isso melhor do que o outro. E nessa competição, que é a própria sociedade que a gente vive, quando você coloca politicamente, a gente não conversa na casa espírita de político, porque o político A, político B, é do meu partido. Eu digo, é que nem futebol. Eu gosto de futebol, mas partido de brigar por causa de clube, a gente tem que ver a beleza da arte do futebol, os dribles, ver um Garrincha, quem apreciou o Garrincha jogar, quem apreciou ver um Pelé jogar, isso é que faz parte da festividade. A gente chegar na casa espírita, a gente chegar na doutrina espírita, ver um conteúdo magnânimo de Kardec na revista espírita que a gente nem abre. A gente nem sabe quem é Kardec, a gente não sabe. Kardec é desconhecido ainda para nós. Então, infelizmente, a doutrina vai caminhando lentamente por nossa culpa de só ter o rótulo de espírita, mas não agimos, não nos esforçamos para ser realmente o verdadeiro espírito. Desculpando ter me alongado, mas o seu tema foi fundamental, de você chamar a atenção disso, porque é muito bom quando uma pessoa assim convidada e fala desse tópico, porque se a gente falar, a gente está obsidiado. O nosso irmão de casa espírita chama a gente logo que a gente está obsidiado. A gente é pseudo-sábio. Isso eu já recebi na cara. Pseudo-sábio. Mas quando a pessoa vem e fala o que você falou, reforça, e eu disse, está em sintonia. Sabe por que a gente tem em comum? Eu e você? Estamos do mesmo bairro. Aprendemos quase no mesmo lugar. Eu aprendi ali na casa espírita, no CETRAC. É ali que eu convivia, foi ali que eu aprendi um pouco. Estou aprendendo ainda do espiritismo. Meu irmão, foi um prazer conhecê-lo, mesmo virtualmente. Gostei muito. E essa reflexão fique na nossa cabeça para a gente se esforçar, amar o outro como ele deve ser amado. Não é carregar no colo, não, mas é respeitar ele do jeito que ele é. Porque se nosso irmão é malfeitor, é porque a única coisa que ele sabe fazer é ser malfeitor agora. Mas ele não será malfeitor eternamente, ele não será um vagabundo bandido, ele será um espírito radiante, que ele tem a luz, porque ele também é filho do amor. Muito obrigado a vocês todos e desculpe o alongamento. Desculpe, Emerson, de ter me alongado, mas eu me senti muito confortável com as suas palavras, por isso que eu gostaria de tecer como eu teci esses comentários. Muito agradecido, parabéns pela sua exposição. Conheci o CETRASC, ali, Noélia, Raimundo, aquela turma toda, me viram garoto. Raimundo é querido, Noélia é minha prima, rapaz. Ah, meu Deus do céu, eu quase fico lá no sítio de Noélia. diga a ela que você conheceu virtualmente a Genô, Joé, Dilzete, conhece Dilzete? Conheço, gente. Dilzete é minha tia, Joás. Meu Deus do céu.
Aprendi com Realmente é ele, um mundo viu? pequeno mesmo. Eu aprendi espiritismo com ele. Foram eles que me levaram Coisa para o boa. CETRAC. Deus Hoje eu estou seja aqui louvado. morando em Miguel Calmon. Deus seja louvado. Deus Deus abençoe, meu irmão. Seja bem-vindo. abençoe você também. Foi lá que eu aprendi um pouquinho. Ainda estou aprendendo. Estamos Mas todos. tudo que você falou, rapaz, eu também fico nessa vontade. Porque a gente, às vezes, precisamos entender o que é servir, né? Porque caridade é servir, mas servir o quê? É satisfazer as necessidades legítimas. Não é, às vezes, dar sopa, é legítimo. O que é legítimo? A gente vê o que é que a pessoa precisa de realmente para que a gente esteja junto. Às vezes a pessoa não está querendo pão, não. Está querendo que você escute ela. E a gente não tem tempo para escutá-la. Aí depois se arrepende que ela se suicidou. E a gente dizer, poxa, eu não poderia ter ouvido essa. Mas eu estava com tanta pressa, os meus interesses, não é verdade? A doutrina espírita é isso. Então, como a doutrina é nova, ela precisa, né, que a gente compreenda, mas para compreender precisa estudá-la, para pôr em prática esses ensinamentos. Obrigado, um abraço a vocês. Tem uma irmã aí que suspendeu a mão. Jaqueline, Andressa e mais outra. Ainda está aí? Oi, estou Alberto, boa noite. Dá tempo de falar ainda? Dá, ainda tem mais alguns segundos. Tá bom. O Emerson, boa noite, obrigada pela palestra, obrigada pela mensagem. Eu particularmente me senti bastante tocada na hora que você falou que a gente tem que parar de fingir que não tá vendo as coisas. Eu compactuo muito isso com você. Tem muitas pessoas que às vezes fingem que não estão vendo as coisas, seja para não causar algum desconforto, ou seja para não... Que nem aquele ditado antigo que fala que briga de mulher não se mete a colher. Eu acho que isso é totalmente retrógrado, não é bem assim que as coisas funcionam, porque quando a gente está em cima do muro, a gente já escolheu, na verdade, o lado que a gente está. Então a gente tem que sim saber se posicionar, não com violência, mas saber sim se posicionar. Né? Porque os bons também têm que saber agir. E a gente não pode ficar fingindo que não tá vendo nada enquanto as coisas acontecem por aí. Porque, como tá até no livro dos espíritos, os maus, eles chamam a atenção, eles fazem barulho. Os bons não. Mas não é por isso que a gente tem que saber escalar, então a gente tem que saber agir sim. Né? Compacto muito isso com você. E às vezes até por ver algumas pessoas agindo assim, não só no meio espírita, mas em outras situações, isso até me causa um certo desconforto, eu fico até às vezes um pouco enfurecida, mas enfim. Diante disso, e diante de muitas coisas que a gente vê, que às vezes não está no nosso controle, que a gente não pode fazer algo que foge além, né, do que a gente pode fazer, por exemplo, alguma notícia muito ruim na TV, eu particularmente, eu não vejo TV muito há algum tempo, mas às vezes, por ver jornal, acaba aparecendo, né, ou alguém do nosso lado mesmo que a gente vê passando por calamidades, não tem como a gente não ficar um pouco, né, com raiva, você sabe, né? E diante disso, com isso que a gente aprende no Espiritismo, porque a gente tem conhecimento, eu sei, né, difícil é colocar em prática, às vezes, que eu não posso ficar emanando mais sentimento ruim para aquela pessoa que já faz tanto mal para o outro, sei disso, mas diante de certas atrocidades que a gente vê acontecendo, às vezes fica difícil. Eu tentei colocar o que eu chamo de âncora, né, que são alguns gatilhos que eu coloco para tentar, às vezes, me concentrar só naquilo. Em prática. Eu falo assim, tá bom. Imagina aquela pessoa, foi que me veio na mente um dia. Eu tenho certeza que eu recebi intuição. Imagina aquela pessoa que tá fazendo aquela atrocidade horrorosa ali, que isso tá causando desconforto para todo mundo, porque a gente não sabe, né, o que aconteceu. Deus é justo. A gente é que não é. Imagina aquela pessoa como se fosse a pessoa que você mais ama na vida. Imagina. Se aquela pessoa que está fazendo aquela atrocidade fosse a pessoa que você mais ama na vida, eu tenho certeza que você ia até o inferno atrás daquela pessoa.
modo de dizer, inferno entre aspas. Tenho certeza que você corrigiria, sim, seria firme, sim, mas você não desejaria esse mal. Você pegaria ela, colocaria no colo, tentaria ensinar aquilo para ela, mas não ia desejar mal, não ia ficar blasfemando, enfim, você ia ter um outro olhar, um olhar de misericórdia, um olhar de compaixão, isso ia mudar. Eu tô tentando colocar isso em prática quando eu vejo algumas coisas, sabe, acho que tem um ano que eu tive essa intuição, e é isso, queria deixar isso aqui e te agradecer e pela mensagem e saber que tem pessoas assim, como você, que fingem que não finge que não tá vendo as coisas, que tem que colocar assim, eu compactuo muito isso com você. Boa noite, obrigada, viu? Espero vê-lo aqui mais vezes. Que Deus te abençoe, Deus te proteja. Que o Senhor Jesus Cristo continue sim nos fortalecendo. Eu passei por muito tempo calado também, por conta dessas situações que o irmão Agenor também já passou, algumas críticas pesadas, e disse que pagaria o preço sim. O Cristo disse, não vim trazer a paz, mas a espada, porque todas as vezes que a gente seguisse ele, muitas muralhas se levantariam, inclusive dentro da própria casa espírita. Então não deverá ser por conta do reduto da vaidade de ninguém que a gente deve baixar a nossa cabeça. Nós estamos pela causa Jesus Cristo, não pela nossa causa própria. E é muito bom eu me ver também identificado em vocês, porque me dá um conforto também de volta. Porque tem hora que você fica com a sensação de que realmente você está só. Se você não acreditar que a espiritualidade está do seu lado, rapaz, você desaba. Porque você precisa contar com apoio, sim, de encarnados. E aí você vê os próprios encarnados se levantar dessa maneira. Então, realmente, eu disse que todas as vezes que eu estivesse de posse da palavra, eu daria 5 minutos ou algum tempo mais para essa abordagem, porque ela é crítica, ela é necessária. A gente está abandonando o nosso próprio irmão trabalhador, a gente fica cobrando dele, mas ele está sofrendo, meu Deus, ele está dentro da casa espírita. Ele está ali naquele mesmo ambiente e está sendo cobrado para dar assistência a uma pessoa que está passando fome, e ele com fome também. Então são coisas que, para mim, é o ABC do bom samaritano, que a gente aprende lá atrás na evangelização, com a aula de animação, e aí a gente está vivendo um verdadeiro filme de terror dentro da casa espírita. Então é importante, sim, que a gente traga, que a gente defenda, e você colocou bem, dentro do respeito, como o companheiro Agenor colocou, dentro do respeito, mas que é necessário a gente tocar, meu Deus, é necessário. É um momento muito delicado que nós estamos vivendo hoje, e o planeta está atravessando um momento muito tenso no que diz respeito ao chamado desequilíbrio. As nações armadas e as almas em consonância, como eu escrevi recentemente um artigo falando sobre isso, estamos como verdadeiros membros da plateia do grande teatro romano, onde assistíamos os gladiadores, os leões engolindo crianças. Então nós estamos hoje assistindo a violência por meio dos nossos celulares, como no conforto das nossas casas, aplaudindo o caos e ainda propagando as violências do mundo, quando na verdade, cadê aquelas gotas de evangelho? Só para meu dia começar diferente, a gente não compartilha. É como se fosse vergonhoso. Qual a diferença de negarmos Jesus Cristo antes do pôr do sol? A gente criticar lá Pedro, o bruto, ignorante, que negou Jesus Cristo 3 vezes antes do pôr do sol. Será que hoje, carregando nossos celulares, nós não estamos sentados na plateia de Roma, só que Roma da modernidade? Será que nós não estamos hoje assistindo e propagando esta violência também? Só que a diferença é que nós não estamos no palco. Nós estamos com o celular dentro das nossas casas, com televisões maravilhosas, no conforto do nosso sofá.
Ah, mas eu não gosto de violência, mas sim, você assiste um filme de ação dando tiro para todos os lados. Ah, eu não gosto de violência, mas eu assisto um programa de sensacionalismo, de violência, de notícia policial, que se você espremer o sangue desce pela tela. Então, como é que eu posso mudar a vibração do meu lar se eu estou desfrutando, bebendo dessa fonte sangrenta como verdadeiros vampiros? Então é bom que a gente coloque mesmo o assunto da forma que se é, sem passar a mão pela cabeça de nós mesmos. Então eu realmente me sinto muito à vontade de trazer esse bate-papo, essa conversa, porque a sua casa, a minha casa, poderá ser o ponto de apoio para a ação da espiritualidade quando o centro espírita estiver fechado. Então a gente precisa fazer com que a nossa casa seja um reduto de espiritualidade. Não quero aqui jamais dar uma aula de ser espírita ideal, mas nós sabemos que em função da nossa vibração, a espiritualidade naquele bairro pode ter a sua casa como ponto de apoio, meu Deus. E a gente está jogando esse conhecimento no ralo. É como se nós não quiséssemos emprestar o nosso lar para Jesus visitar. Então, que a luz do Mestre Jesus Cristo tome conta das nossas vidas e que o Espírito do Cordeiro, como assim era falado naquelas épocas remotas, ele esteja presente em nossas vidas. E o Espírito do Cordeiro esteja presente nas nossas atitudes, pensamentos, gestos e ações. São dias difíceis, eu sei, mas a gente não deverá negar o Mestre Jesus Cristo mais uma vez. Excelente, Hermes. Parabéns, viu? Boa colocação, boa reflexão. E a gente na casa espírita precisa aprender muito sobre o que é tolerância. Tolerância, às vezes, a gente quer tolerar determinada coisa e fica sendo refém do desequilíbrio, por querer tolerar demais, sem esse pacto áureo do amor. Tolerar não quer dizer que tem que aceitar, porque senão nós estamos sendo cúmplice do desequilíbrio. Você colocou mais ou menos assim, me lembrei dessa frase. Parabéns. E a noite foi de estudo para as nossas reflexões. Sem ter mestre, mas todos os alunos do maior mestre de todos os tempos, chamado Jesus. Então, chegamos a 1h32 e agradecemos ao Mestre Jesus, a espiritualidade maior, pelo apoio que tem sempre nos dado. Acredito que tem mais alguém que levantou a mão, mas ações que já foram feitas dá para esse entendimento. E só desejo a todos paz e harmonia e peço para o próprio Emerson fazer a prece final da doutrinária da noite. Muita paz, Deus abençoe a todos. Mestre Jesus, muito obrigado. Senhor Jesus Cristo, muito obrigado, Mestre. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de dizer obrigado. Obrigado, Senhor, pelo ar que eu respiro. Obrigado, Mestre, pela tua presença em nossos dias. Obrigado, Mestre, por nos acolher nos momentos de dor. Obrigado, Mestre, por se fazer água quando sentimos sede. Obrigado, Mestre, por ser a voz que canta dentro de nós quando mais ninguém vem cochichar os nossos ouvidos. Obrigado, Mestre. Muito obrigado, Mestre, pelo alimento que vem à mesa, Senhor. Obrigado, Mestre, pela farofa, pelo quitute, pelo suco ou pela água. Obrigado, Mestre, pelo calçado ou pelo trapo, Senhor. Obrigado, Mestre. Mestre Jesus, obrigado.
Pai nosso que estais nos céus, na luz do sol infinito, Pai de todos os aflitos neste mundo de escasseus, santificado seja o vosso nome sublime, que em todo o universo exprime ternura, concórdia e amor. Venha no nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de caridade na estrada da redenção. Cumpra-te o teu mandamento, mestre, que não vacila e não erra, no céu como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, a amar os nossos irmãos que vivem longe do bem, Senhor. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça à vontade o vosso imenso amor. Que assim seja. Em nome de Deus, em nome de toda a luz cósmica que rege o universo, pavimentemos os nossos dias e as nossas horas com boas e belas e nobres atitudes. Sejamos nobres, sem passar por cima de quem quer que seja. Sejamos nobres. Que assim seja.